Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula de iniciação científica, eu vou fazer um feedback com vocês a respeito dos parágrafos que eu recebi na semana passada, na sexta-feira, tá bom? Então, eu vou comentar algumas coisas, alertar vocês. A gente vai acompanhar o que vocês estão escrevendo, então, certo? Pessoal, eu recebi aqui esses parágrafos do grupo do racismo, certo? Então, nós vamos ler e aí a gente vai pontuando. Iniciou o parágrafo com a palavra portanto. Primeiro comentário. O que veio antes do portanto? Quando a gente coloca um portanto, nós estamos concluindo algo, né? Então, nós não podemos começar uma frase com a palavra portanto, se não tiver uma ideia anterior. Tá? Então, o portanto, nós temos que tirar aqui do início da frase, tá? Então, vamos lá. Portanto, os indivíduos tendem a cooperar com suas próprias turmas, que são grupos internos e grupos externos. Não tem necessidade desse parênteses, né? Por que que tem esse parênteses? E quando vocês falaram sobre grupos internos e grupos externos, não fica claro o que são grupos internos e o que são grupos externos, né? Percebe que ficou uma dúvida no leitor? Tá, cooperar com suas próprias turmas, que são grupos internos e grupos externos. Que grupos são esses, né? Precisa ser mais bem explicado. Esses processos psicológicos de diferenciação entre classes, quais processos psicológicos que vocês quiseram se referir? Então, vamos lá. Esses processos psicológicos de diferenciação entre classes será um dos principais fatores propícios ao surgimento de fenômenos sociais, como a formação de estereótipos, né? Escreveu aqui errado, né? E preconceitos. Então, a diferenciação entre classes gera aí a formação de estereótipo e preconceito, né? Tá certo, uma ideia correta. O racismo surge na população brasileira como ideias a serem transmitidas. Olha essa vírgula. Quando se lembra entre todos os brasileiros, como também toda a população mundial. Mesmo nos dias de hoje, existe o preconceito racial. Pessoal, tá faltando palavras aí, né? Quando você põe a citação assim, ó, escrita, você não precisa colocar o número, tá? Nós não vamos utilizar o número, então vocês esqueçam esse número, porque as normas vigentes da ABNT, são as normas que nós vamos seguir, não está utilizando o número. Nós vamos usar apenas como escreveu aqui, ó, o nome do autor, tá? Primeiro autor. Vocês já sabem como é quando tem dois autores, nesse caso aqui tem dois autores, né? E o ano. Olha como vocês começaram o segundo parágrafo. Olha aqui de azul, segundo parágrafo. Vou lidar com preconceito de cor e racismo no Brasil e me limitar à era moderna, que começou na década de 1870, Recife e São Paulo, e as escolas médicas da Bahia e de São Paulo, Rio de Janeiro. Gente, como assim vou lidar com preconceito de cor? Primeiramente, na escrita científica, nós não podemos usar a primeira pessoa. Eu vou, eu farei, me limitar,
gente não pode usar a primeira pessoa eu ou nós. Nós não podemos usar. É sempre impessoal a escrita científica. Então, nós não podemos usar esses termos, certo? Não podemos colocar esses termos. Eu e nós, mesmo que implícito aqui, não é eu vou lidar, não podemos utilizar na escrita científica, certo? Porém, eu não entendi esse parágrafo, né? Qual a ideia que vocês queriam passar, tá bom? Precisa ser reescrito, precisa deixar mais claro a ideia. O que eu sugiro para o grupo de racismo? Vocês não estão conseguindo desenvolver esse primeiro parágrafo e esse segundo aqui, eu não entendi a ideia que vocês quiseram passar, né? Eu sugiro a seleção de um novo artigo. Esqueçam esse branco aqui, esqueçam. Selecionem um novo artigo com nova ideia, tá bom? Para que vocês consigam desenvolver outro parágrafo com uma ideia talvez mais clara, tá? Que vocês até gostem mais. Leiam mais artigo. Vocês vão ver que vão ter muitas ideias legais. Então, leiam mais, tá bom? Procura lá no Google Acadêmico, tem muito artigo sobre racismo. É o que mais tem, tá? Nessa área de preconceito, porque o racismo, ele vem há muitos e muitos anos, como nós já discutimos, né? Então, esse aqui foi do mesmo grupo, né, de racismo, que a pessoa enviou. Esse aqui, ele tá até mais completo. Eu acho que umas palavras que faltaram no outro digitado que vocês me enviaram. Deixa eu ver. Não, acho que tá praticamente igual. Só aqui, ó, estereótipos também tá errado. Ó, grupo de racismo, então eu sugiro novo artigo para organizar melhor essas ideias. Tá bom? Vocês tinham feito um conceito de estereótipo super legal, vocês retiraram daqui. Então, assim, vocês se perderam um pouquinho, tá? Vamos lá, força no grupo que vocês conseguem. Tranquilamente, gente. É só ler mais, tá bom? Então, esse aqui eu coloquei porque eu queria comentar, ó. Tá vendo essa caixinha de resposta? Colocaram lá no GPA, na caixinha de resposta. Não pode colocar assim, tá? Não pode, porque aquela caixinha de resposta é somente para prova. Ela não conta como tarefa. É norma da escola, tá? Então, quem colocou como resposta lá no GPA precisa colocar como foto, senão não conta a atividade, tá bom? Vamos lá. Esse é o grupo, então, de homofobia. Preconceitos contra gêneros, né? Preconceito, discriminação e violência existem no cotidiano dos homossexuais, assim como em vários grupos políticos e religiosos conservadores, por exemplo. Atos bárbaros que incentivam a agressão e comportamentos cruéis contra essa parte da sociedade. Dá para reescrever um pedacinho aqui, aqui nessa parte, mas gostei da ideia, ótimo. A sociedade brasileira apresenta aspectos relacionados ao chauvinismo masculino. Esta característica reflete diretamente a relação de vida e trabalho dos homossexuais, que vão desde a infância até a idade adulta, devido a diversos problemas relacionados à marginalização social e à intolerância que sofrem. Sim, isso acontece. Beleza. Toda essa ideia aqui veio desse Lorenzo, né? Quero que me confirme depois. Às portas do novo século, a sociedade em geral torna-se, aqui tem um tracinho, né? Torna, tracinho-se, cada vez mais consciente das diferenças e multiplicidades sociais emergentes
que as competem, deve ser, né? Bem como da necessidade de regular os vários aspectos envolvidos nos relacionamentos sociais decorrentes dessas diferenças. Ótimo, perfeito. Porém, deixa eu colocar de outra cor. Esse parágrafo aqui, ó, ele não é continuação do primeiro. Porque do primeiro vocês estão falando que exclui, né? Que tem toda uma marginalização. Aí depois vocês vêm já falando que no novo século já tem mais uma aceitação, né? Então a gente já pode colocar como um novo parágrafo, né? E a gente pode tirar essas as portas, né? A gente pode colocar no novo século ou algo parecido, algum sinônimo para mostrar que é nos tempos atuais, né? Na sociedade moderna. Mas legal, vocês trouxeram informações importantes, grupo. Muito bom, tá? Vocês trouxeram informações relevantes. E faltou uma coisa. Será que vocês sabem? Citação tá aqui. Citação tá aqui. Mas não me enviaram as referências. Cadê as referências? Que são as informações de onde esse artigo saiu. Autores, título, revista, ano, tudo. Cadê? Vocês citaram, mas não trouxeram as referências. As referências têm que ir lá para o artigo, lá para o nosso projeto, lembra? E depois para o nosso artigo. Então, faltou as referências, tá? Recebi o de feminicídio, né? Machismo, agressão contra a mulher. Eu já havia lido a primeira parte, então eu recebi tudo novamente, né? Aí a primeira parte, como eu já li, eu colei aqui só o que os meninos escreveram novo, né? Então eles mexeram um pouquinho, e aí eles tinham já colocado que é normal que o agressor queira culpar a vítima pelo próprio assassinato, seja pela forma dela se vestir, ou por ela querer tomar uma iniciativa sobre trabalhar ou estudar, ou pelo motivo mais frequente, pelo fato dela desejar acabar com o relacionamento e querer se envolver com outro alguém. Ótimo. Podemos tirar isso aqui, ó, pelo motivo mais frequente, tá? E podemos diminuir um tiquinho aqui, deixa eu ver. Podemos tirar pelo motivo mais frequente. Aí vamos lá. Mais atualmente, entre os anos de 2019 e 2020, o mundo vem passando por um grande transtorno. Durante a pandemia do novo coronavírus, que produz a Covid-19, doença que afeta principalmente o sistema respiratório. Os sintomas e a gravidade podem variar de pessoa para pessoa. O seu rápido contágio fez com que a Organização Mundial da Saúde tomasse proporções globais. A medida adotada foi o isolamento social, o que fez com que toda a população do mundo ficasse em casa, com saídas permitidas apenas para serviços necessários, como a compra de alimentos em mercados ou de remédios em farmácias. Ok, olha, situação super atual. Muito bem. A gente pode mudar um tiquinho aqui, ó. Mas vamos embora. Continuando, isso fez com que mulheres vítimas de agressão ficassem vulneráveis aos seus parceiros. E em meio a esse cenário pandêmico, quando se era feito o lockdown total, serviços que eram essenciais para denúncias de violência contra a mulher ficassem sobrecarregados, já que estes não estavam operando com toda a sua capacidade. Com base nisso, houve o acréscimo da rede de denúncia online. Mas, por outro lado, ainda havia a possibilidade de muitas mulheres não terem o acesso à internet. Então, mulheres em situação de vulnerabilidade continuaram desamparadas. Olha só.
A gente conversou sobre isso na aula, vocês buscaram a informação, parabéns, excelente, adorei. Excelente escrita, alguns ajustes cabem, claro, porque ninguém é perfeito, já falei para vocês, estão de parabéns. Porém, percebam uma coisa, essa informação, ela é referente à pandemia, é uma informação recente, né? Aqui vocês falam que os serviços de denúncias contra a mulher ficaram sobrecarregados, já que não estavam operando com toda a sua capacidade. Vocês relacionaram isso com o cenário de pandemia. Pandemia ocorreu ano passado, né? A partir do ano passado todo, esse ano. E aí vocês me trazem uma citação de 2014? 2014 explica o cenário de pandemia do coronavírus, dos sistemas de denúncia lá contra a mulher terem ficado sobrecarregados, porque estava todo mundo em casa, porque os sistemas não estavam operando com sua capacidade total e etc, etc. O que está errado aqui? Somente a citação. Vocês precisam buscar para mim de onde vocês tiraram essa informação. Não foi nesse Maranhão 2020? Onde foi? Não foi 2014, né? Então aqui tá errado só esse 2014. Excelente conexão vocês fizeram, igualzinho a gente conversou. Ficou muito legal. Porém, a citação precisa ser revista. Tá bom? Aí vocês colocaram bonitinho aqui, ó, as referências, o grupo trouxe bonitinho, tudo certo. Então tá aqui a referência. É essa referência que eu pedi lá no grupo de homofobia que faltou, tá? Então, o grupo de homofobia é essa referência que vocês não colocaram, que são os autores, o nome do artigo, onde foi publicado, olha aqui a revista em inglês, tá? Ano, tudo certinho. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa. Grupo de deficiências. Cadê o parágrafo de vocês? Vocês precisavam ter refeito, eu não recebi, e ainda não recebi um novo, né? Então, vocês estão devendo bastante coisa. Outra coisa, nós temos um combinado de ser enviado parágrafo digitado para mim. Eu não recebi de todos os grupos, eu recebi de um, do grupo do racismo. Então, cadê os líderes que combinaram comigo de enviar? Certo? E, por fim, eu estou vendo a falta de compromisso de muitas pessoas com este trabalho. Pessoal, este trabalho é de vocês, não é meu. O nome que vai lá é o de vocês, certo? Então, precisa ter compromisso com esse artigo, com esse trabalho. É um tema que a gente vai contribuir com a sociedade como um todo, com os colegas, com as pessoas que nos cercam. Vejam as redes sociais, nós já discutimos tanto sobre isso, né? Todos os dias nós vemos casos de todos os tipos de preconceito que levam até a morte. Então, vocês escolheram esse tema, vocês escolheram esse trabalho, certo? Então, o compromisso de vocês está muito pequeno perto da importância desse trabalho. Não estou falando de todo mundo. Quem não está tendo compromisso sabe, tá bom? Então, a gente se vê na próxima aula. Aguardo os parágrafos digitados e aguardo os grupos que precisam corrigir e me enviar novos parágrafos, tá? Um abraço, gente!